Alô amigos, Maurício Ribeiro, mais um pré-jogo agora da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Vasco enfrenta o Sport de Recife, hoje às 16 horas, horário Brasil, horário Rio de Janeiro, no maior de todos, no Maracanã. Depois de uma confusão que gerou disputa jurídica, questões que tiveram que ser levadas à justiça, porque o Maracanã é de todos, não é apenas de um clube ou de dois. O Vasco conseguiu, sob efeito da justiça, o que é um absurdo ter que recorrer a esse ponto, jogar no Maracanã contra o Sport Recife às 16 horas. O Vasco enfrenta pela 16ª rodada um time que tem uma marcação forte, um time experiente, que tem a estreia hoje de um treinador que passou mesmo de forma muito rápida e não dando bons resultados pelo Vasco, o treinador Lisca, que tanto apostamos e acabou não arrancando muito bem como a gente gostaria, mas o Lisca estará à frente hoje do Sport Recife, no jogo contra o Vasco, de um time aguerrido, um time forte, um time brigador, um time experiente, que jogou contra o Cruzeiro e deu bastante luta. Foram 2 gols que o Cruzeiro fez no Sport, um gol contra, um lamento aí, mas um gol contra, e o outro também num chute do Cruzeiro, a bola raspou e entrou. Então vejo que não foi um jogo fácil, foi um time aplicado, um time que briga na marcação, sai para o jogo também, tem um lado esquerdo forte, uma penetração, um facão pelo meio importante, e óbvio vai ter a mão do Lisca, então o Vasco tem que ter atenção a esses jogadores, a esse time. Bom, o que falar do Vasco? O Vasco vem na segunda colocação, fazendo uma bela campanha, apesar do último resultado ter perdido de 2-0 no Grêmio Novo Horizontino fora. E por que isso aconteceu? Na minha visão, o treinador do Vasco resolveu apostar de uma forma que não deveria. Quando você pega um time rápido, que marca pressão alta, como o Grêmio Novo Horizontino, um time com jogadores rápidos, você não pode inverter, você perde aquele corredor do Figueiredo pelo lado direito, que faz aquele serrote, vai e volta, ajudando a marcação. Você sempre traz ele pelo meio, uma coisa que todo mundo tinha pedido, mas era de acordo com o momento, trouxe o Figueiredo para o meio e com isso você perdeu o corredor. Não temos o Gabriel Dias ainda, que dá muita intensidade na marcação do lado direito, e apostamos e colocamos aqui o menino Everton, que realmente não tem condições na minha visão de jogo. Acho que ali precisa, já falei antes, um trabalho psicológico. A pressão de jogar no Vasco deve estar sendo muito grande para ele, porque as atuações dele têm sido muito ruins. Não parte para frente, a bola ali atrás me parece uma bola muito insegura. Quando vai para ele, a gente se acostumou a ver aquele combate forte do Gabriel Dias. Então o Vasco fez um jogo ruim, mas muito ruim, sendo pressionado pelo Grêmio Novo Horizontino o tempo todo. Entendo que o Maurício Souza acontece, mas ele errou em colocar, primeiro a inversão, né? Você colocou o Palácio na esquerda e o Gabriel Peck na direita. Eu tenho um pavor de perna invertida, não funciona. E o Figueiredo centralizado. Com 20 minutos já dava para ver que isso não funcionava. Então já tinha que ter trocado. Vai para o primeiro tempo, também não se mexe. Então eu não entendo esses treinadores brasileiros que querem morrer abraçado com as suas ideias quando está na cara que o time não está funcionando e nem perde esse tempo. Aqui na Europa é muito comum, não deu certo, na metade do primeiro tempo já troca, muda o esquema de jogo, substitui jogadores e pronto, faz parte do jogo. Então o Vasco hoje, o Cruzeiro lidera o campeonato com 37 pontos, o Vasco vem logo atrás com 30, o Bahia em terceiro com 28 e o Grêmio vem em quarto com 25. Temos 2 jogos importantes hoje. Primeiro, obviamente, que é o jogo do Vasco, que o Vasco deve fazer 2 substituições. O Vasco hoje, ele ainda não temos a confirmação do Gabriel Dias em relação à sua recuperação, mas é certo que ele não vai jogar. E o Léo Matos estando à disposição, visto a má atuação do Everton nesses jogos que ele entrou, eu entendo que o Vasco e a substituição do Anderson Conceição, que tomou um cartão vermelho, e além disso, é uma outra bola fora, que eu acho que ele tinha que ter sido poupado do jogo contra o Novo Horizontino por conta dos pontos na testa e logo numa região que ele mais cabeceia, e é óbvio como é que você um jogador com pontos para jogar um jogo pegado daquele, recupera ele para um jogo mais importante, que era o jogo em casa com o Sport. Mas paciência, vida que segue. Então eu acredito que essas substituições hoje, o Vasco deve voltar mais ou menos ao esquema que era. O Vasco, imagino hoje, ele deve ir com o Thiago Rodrigues. Acredito que hoje a gente tenha um retorno, depois de resolver problemas particulares, o Léo Matos, que apesar de ser um jogador já de idade, mas um jogador que dá muita consistência e firmeza na marcação, mas precisa do apoio do Andrei, porque o time lá de esquerda do Sport é um time rápido, um time que vem para dentro,
é um time que faz boas jogadas pela esquerda e sozinho, mediante a intensidade, a força dele na marcação, para não correr o risco de tomar um amarelo e até um vermelho. Então o Vasco eu acho que deve vir de Thiago Rodrigues, Léo Matos, no lugar do Quinteiro, no lugar do Anderson Conceição, eu aposto no Danilo Boza, que fez boas partidas quando entrou, inclusive no último jogo, mediante o Everton tá indo mal, ele foi colocado na lateral. Lá de esquerda, Edmar. No meio vem o Yuri, o Andrei Santos e o Nenê, e lá na frente eu acho que deve voltar como era. Figueiredo do lado direito, centralização, muitos apostam no Raniel, eu continuaria com o Getúlio e o Gabriel Peck na esquerda. Fato é um time que vem funcionando, vem dando certo, e aquilo que está dando certo, a menos que você traga um extra série, muito se fala aí no Alex Teixeira, que está livre de contrato agora com o time dele, que se eu não me engano teve uma despromoção lá no Campeonato CC da Turquia, onde ele estava, e já começa a se especular que ele pode vir para o Vasco, projeto da 777. Bom, vamos focar no que está agora, né? Então o Vasco precisa entrar nos trilhos, fez uma gordura muito boa, mas tem esse jogo contra o Sport que é muito importante vencer, porque ele caíram para 7 pontos a diferença do quinto colocado, e é muito importante que o Vasco ganhe, não só para encostar novamente no Cruzeiro, incomodar o Cruzeiro e começar a subir a tabela, mas também desestimular um pouco os times de baixo em relação a ele. Claro que o quarto colocado do Grêmio tem 25, está muito mais próximo do time que está na quinta colocação, mas o importante é o Vasco subir, fazer pontos. Entendo que se o Vasco terminar esse primeiro turno pelo menos com 36 pontos, nós estamos falando de uma vitória hoje que leva para 30 e pode levar para 33 pontos, e seria a 16ª. São 38 rodadas, são 19 rodadas no primeiro turno. Então a gente vai fazer a rodada 16ª hoje. Aí teremos mais 3 rodadas. 3 rodadas, nós temos 9 pontos em disputas. Então, se a gente ganha hoje e vamos a 33 de 9, se a gente conseguir beliscar pelo menos quem sabe, até uns 6 pontos, olha que maravilha, e terminamos com quase 40 o primeiro turno. Então o Vasco vai para uma pontuação muito importante na virada do primeiro turno, faz uma gordura belíssima, pode, obviamente, e especula-se muito nessa janela aí, havendo aprovação dos sócios na AGE, que dizem que pode ser no dia 30 de julho, não sei, o Vasco não confirma ainda, mas algumas datas próximas, para o Vasco poder aproveitar a janela. Os reforços estão mapeados, e aí jogadores que puderem vir, tem que ser jogadores prontos para vestir a camisa e jogar. Não adianta trazer jogador para compor elenco. Para compor elenco, deixa que tá, traz 1 ou 2 peças. Mas a gente precisa de 2 extremos, precisa de um centroavante, precisa de um lateral direito, mas jogadores de referência, jogadores que venham para vestir a camisa e jogar. Então o Vasco tem que se preocupar com isso. Agora, enquanto isso não acontece, vamos para a realidade, que é ganhar um jogo do Sport hoje. Não vai ser um jogo fácil, não acho que vai ser um jogo para 3, 4-0, não. Você vê o jogo do Sport, que ele deu muita luta contra o Cruzeiro, tomou 2 gols, um no autogol, gol contra do zagueiro, já falei antes no começo do vídeo, do Sport, e o segundo, um chute do extremo esquerda do Cruzeiro, que resvalou na perna do jogador do Sport e tirou a chance do goleiro. Então o Vasco que se monte em campo, que coloque as suas linhas próximas, vai ter a ausência muito importante do Anderson Conceição, que eu digo que é um Anderson Drone Conceição, que varre a área toda. O Danilo Boza chegou bem, mas é a experiência do capitão, é um jogador que está acostumado com o Quinteiro, com o Edmar, com o lado direito, impõe o respeito ao adversário, impõe o respeito na zaga, é o capitão. Então, claro, por mais que o Boza, que na minha opinião pode ser quem entre, deve ser quem entre, não tem entrosamento com o Quinteiro, é um jogador que joga bem, mas mais do que nunca, o Yuri e o Andrei, eles têm que dar essa proteção à zaga, não só pela entrada do Boza, que não tem aquele costume com o Quinteiro, como também pelos extremos do Sport, principalmente do lado esquerdo. Não adianta deixar o Léo Matos solto para fazer a marcação e dar o primeiro combate. Quem tem que sair ali, ou vai ser o Andrei, ou vai ser o Yuri, e a gente soltar um pouquinho mais o Nenê. O Figueiredo do pé continuando fazendo aquele corredor, aquele serrote, vai e volta, cobrindo a marcação, que a mudança para o Figueiredo como 9, na minha visão, prejudicou muito no jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, porque o lado esquerdo deles foi um passeio, eles fizeram pressão alto o tempo todo e a gente não conseguia acompanhar aquele lado esquerdo. Tirou o Figueiredo dali, tirou aquela possibilidade de ele estar acompanhando, que faria uma diferença. Então agora, na minha visão, volta ao que estava, há a possibilidade do Figueiredo ele usar mais a velocidade, o Peck usar a velocidade, e a gente esperando que o Peck finalmente busque a linha de fundo, faça aquele facão,
porque um jogador taticamente ele é fantástico, é um jogador que se entrega, corre, ajuda muito taticamente. Qualquer treinador gosta de um jogador desse que se aplica taticamente. Isso favorece muito ao time, favorece aos meias, que não expõe muito o André e o Yuri. Só que você também não expõe os laterais, só que ele precisa atacar. Ele precisa atacar, ele tem que fazer aquele facão por dentro, ele é habilidoso, faz a linha de fundo, é um jogador que precisa atuar ofensivamente também. O Figueiredo precisa desabrochar um pouco mais, precisa buscar mais o jogo na linha de fundo, ele é forte, um jogador viril, um jogador que tem disposição, vai para o combate também. Então esses extremos do Vasco, Figueiredo e Peck, eles têm que ser mais agressivos ofensivamente. Acho que eles cumprem um bom papel tático, eles procuram participar do jogo, mas eles têm que, como diz o Dandan, no X1, tem que ir mais para o combate, buscar a linha de fundo, usar o corpo, faz o facão, abre o corredor para o lateral, seja para o Edmar, seja para o Léo Matos. Então que o Vasco faça um jogo hoje a caráter contra o Sport, um jogo fechadinho, um jogo com as linhas próximas, a primeira e a segunda linhas próximas, e aqui na Europa é muito comum, você não vê mais aquele jogador centralizado. Eu prefiro um jogador com mobilidade lá na frente, em que você dê liberdade aos três, que o Nenê encoste mais. Vou jogar com o Raniel fixo, com o Getúlio fixo. O futebol hoje, a dinâmica do futebol não é mais para jogador parado. Você vê vários times que não tem aquele famoso pivô do futsal antigo, aquele jogador espetado ali na frente, como o Raniel, que fica mais, como às vezes o Getúlio. Eu prefiro um jogador com mais mobilidade, que saia mais da área, que lá na frente não tem a função fixa. Então acho que poderia aproveitar esses três ali na frente, que eles se mexessem mais, até para dar mais possibilidade para o Nenê. Então é isso aí, amigos. Vamos esperar. Voltando aqui a informação da tabela, o Cruzeiro lidera com 37 pontos, o Vasco vem com 30 pontos, o Bahia 28 e 25 o Grêmio. Muito importante será a vitória do Vasco hoje, que levará o Vasco a 33 pontos, faltando ainda algumas rodadas para disputarem, para terminar o primeiro turno, e isso pode consolidar cada vez mais o Vasco no G4. Atenção ao lado esquerdo do Sport, atenção à pressão do Sport, que o Vasco tem as linhas próximas, não recue, marque mais a saída de bola. Eu já falei, eu prefiro a pressão alta, sobe essas linhas, pressiona o Sport no time dele, não deixa o Sport crescer no jogo, que o Lisca vai querer vir com algumas novidades para cima. Então o Vasco, que o Maurício Souza não invente, coloque o time que vinha dando certo, apesar de não ser um espetáculo, mas é um time que vinha dando muita luta, coloque as peças no lugar certo, e que o Vasco faça um jogo, rode a bola para um lado, rode para o outro, faça abrir espaço, toque a bola, não se livre dela, não dê chutão, trabalhe a bola direita, esquerda, centro, vai trabalhando a bola até abrir o espaço, faça o time do Sport se mexer, faça com que o time do Sport abra os espaços. Se você fizer um jogo estanque sempre pelo meio, facilita a marcação. Faça o jogo pelas extremas, vem dizendo sempre isso. Jogo pelas extremas abre o time adversário. Jogo pelo meio facilita, eles fecham o ferrolho, é difícil de entrar. Tá bom, rapaziada? Clique aí, olha o joinha, dê um gostei se você curtiu, ative o sininho de notificação, espalhe geral pra galera, se inscreva no canal. Mais um pré-jogo do jogo agora do Vasco Sport, hoje, domingo, às 16 horas no Maracanã. Saudações vascaínas!